Olá pessoal, eu sou a Adriana Souto, sou do grupo 2 e nós somos responsáveis por falar e apresentar para vocês as constituições de 1934 e 1937. Então, pessoal, eu vou começar apresentando o contexto histórico que influenciou a formação das constituições de 1934 e 1937. Tanto a Constituição de 1934 e a Constituição de 1937 estavam no período historicamente chamado de Era Vargas. Essa Constituição de 1934 foi a terceira Constituição vigente no Brasil e ela fez parte da Segunda República. De novembro de 1933 a julho de 1937, o Brasil ele estava sob égide da Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte, ela estava encarregada de elaborar essa nova Constituição brasileira de 1934, que iria substituir a Constituição de 1891. Então, assim, foi um período de intensa articulação e de intensa disputa política também, entre o governo e os grupos que compunham essa Assembleia Nacional Constituinte. Então, para a gente entender melhor a história, nós vamos ter que voltar um pouquinho em 1930. E o que aconteceu em 1930, pessoal? Aconteceu, para alguns, a chamada Revolução e para outros o chamado Golpe de 1930. Bom, essa Revolução de 1930 foi um golpe de Estado, que depois o presidente Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930, e esse movimento ele foi articulado por 3 estados que se uniram para depois para tirar esse presidente, não deixar que ele assumisse, Foi o estado de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Eles impediram, então, a posse do presidente eleito Júlio Prestes sob a alegação de fraude eleitoral. Também contribuíram, a favor do movimento, o desgosto popular em função da crise econômica de 1929 que veio acontecendo, e o assassinato do político paraibano João Pessoa. Então, assim, até 1930, a política no Brasil ela era conduzida pelas oligarquias, a oligarquia de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas e que mantinham o país sob o regime econômico agroexportador. As elites paulistas e a elite mineira, elas alternavam a presidência da República, elegendo então seus candidatos que defendiam os seus próprios interesses. E assim, esse era um sistema político que ficou conhecido como a política do café com leite ou a política dos governadores, E esse modelo de política, ele funcionou até os demais estados brasileiros crescerem e se tornarem mais fortes politicamente falando. E esses estados, em importância, eles reivindicaram mais espaço dentro da política, dentro desse cenário político brasileiro, E assim, por outro lado, essa crise de 1929, que eu falei anteriormente, que atingiu a economia brasileira, ela provocou uma avalanche de desempregos e uma série de dificuldades financeiras no país, Então, assim, o fato de o Brasil ser um país de monocultura cafeeira naquela época fez com que essa crise fosse mais profunda, porque essas exportações de produtos caíram drasticamente, ou seja, o Brasil não estava exportando café, a economia enfraqueceu. E essa crise econômica contribuiu para que o clima de insatisfação da população aumentasse e fez com que o governo de Washington Luiz acabasse, naquele momento. Bom, e aí vocês me perguntam,
A insatisfação do governo de Washington Luiz era apenas da população civil? Não. Os militares também declararam que não estavam satisfeitos, né, com o governo de Washington Luiz, e aí, diante disso, o Washington Luiz declara que ele só ia sair do cargo de presidente preso ou morto. E nesse momento, né, a junta governativa prende o Washington Luiz e o leva para o forte de Copacabana, né, onde ele ia ficar lá preso e depois ele ia ser exilado na Europa. E aí, nesse momento da destituição do Washington Luiz da presidência do Brasil, Getúlio Vargas entra e se torna chefe do governo provisório com amplos poderes, né? E aí ele revoga essa anterior Constituição, que é a Constituição de 1891, e ele fica governando por decretos. E aí, dessa mesma forma, Getúlio Vargas, ele nomeia seus aliados para interventores, né, governadores das províncias brasileiras. Então, como Getúlio Vargas assumiu essa presidência e ficou à frente do país, tanto a população quanto os aliados de Getúlio esperavam que o novo presidente convocasse eleições gerais para formar uma Assembleia Constituinte, mas assim, Getúlio sempre adiava essa convocação. Então, vários partidos começaram a criticar esse governo provisório, né? Partidos como o Partido Comunista, a Aliança Nacional Conservadora, os paulistas, enfim, começaram a criticar esse governo provisório. E então cresceu um movimento em São Paulo, né, pedindo essas eleições presidenciais e uma nova Constituição. E diante dessa negativa de Getúlio, começou um movimento chamado, que seria conhecido depois como a Revolução de 1932. Então, nesse momento, com a conturbação causada pela população, pela Revolução Constitucionalista de 1932, forçou com que o governo provisório de Getúlio Vargas, que estava à frente do país, né, forçou a tomar medidas que dessem normalidade para o regime republicano. E aí, né, o governo criou uma nova lei eleitoral e convocou as eleições que foram realizadas no ano posterior, em 1933, e a partir de então, uma nova Assembleia Constituinte tomou posse em novembro de 1933, com o objetivo de atender os anseios políticos defendidos desde a queda do regime oligárquico. É isso, pessoal. O colega vai dar continuidade com vocês sobre o conteúdo. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Júnior. Eu vou falar aqui um pouco sobre os acontecimentos sociais, econômicos e políticos que ocorreu no ano entre 1934 a 1937, no governo de Getúlio Vargas, né? As principais movimentos que aconteceu, né, nesse período dessa Constituição. O governo de Getúlio Vargas, ele foi um governo que foi marcado pela concentração de poderes, ou seja, Getúlio Vargas sempre quis centralizar a presidência e dar mais autonomia e poder ao presidente, né? Entre esse ano, entre 1934 a 1937, nós tivemos dentro da Constituição o liberal nacionalista, a divisão entre os três poderes, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Nós tivemos o voto secreto e o voto feminino. Nós tivemos também a justiça trabalhista, né, as leis trabalhistas, como o salário mínimo, jornada reduzida, o trabalho infantil e o trabalho feminino, a previdência. E também um dos grandes acontecimentos foi a educação como um direito para todos. Dando continuidade, dentro desse movimento, no ano de 1935, aconteceu a ANL, né, que foi um movimento de pessoas comunistas, né? E esse movimento ele foi liderado por Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes foi o presidente desse movimento que
lutou juntamente com essas comunidades. No ano de 1935, aconteceu a junção entre a ANL e o PCB, né, que era um partido. Esse partido ele também ajudou esse movimento, né, e esse movimento ele teve uma intentona comunista que ocorreu no ano de 1935. O que foi isso? Foi um movimento assim, que surgiu, né, naquele período como um movimento social que ocorreu no país, e ele aconteceu somente em 3 capitais, né, que foi a capital do Rio Grande do Norte, né, Natal, em Recife, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Se esperava com esse movimento que conseguissem uma grande mobilização, né, no governo de Getúlio Vargas, mas pela forte repressão, né, que teve na época, Vargas simplesmente com esse movimento ele consegue decretar um estado de sítio com o apoio do Congresso na época. Esse estado de sítio ocorreu com o apoio do Congresso. A princípio era um estado de sítio durante 30 dias, né? Só que Vargas conseguiu estender por mais 90 dias. Isso aconteceu no mês de dezembro daquela época do ano. No ano seguinte, Vargas conseguiu estender esse estado de sítio para 90 dias e posteriormente Prestes foi preso, né, no ano de 1936 no Tribunal Superior Nacional. Criou-se nessa época, em 1936, o Tribunal Superior Nacional, né, que com essa criação Prestes, que comandava a ANL, ele acabou sendo preso. Por consequência, a Olga, a sua esposa, né, ele teve um relacionamento com ela, né, também chegou a ser presa e depois deportada pelo Supremo Tribunal Federal da época, né, foi deportada para a Alemanha, que houve também algumas consequências, porque naquele período na Alemanha estava acontecendo, né, a grande ditadura lá da Alemanha, que chegou até os nazistas, né, naquela época lá que ocorreu com aqueles holocaustos na Alemanha, beleza? E em 1937, Collor, devido a esses acontecimentos, né, Collor ele convoca o Plano CAI, né, que na verdade é uma mentira varguista, serviu para justificar o golpe e a ditadura na época. E em 1937, somente uma pessoa, o ministro do governo Vargas, ele promulga uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937, somente por uma pessoa, que foi o ministro do governo Vargas. Eu sou a Andressa e vou fazer uma análise das demandas sociais e políticas que levaram à elaboração das Constituições de 1934 e 1937. Bem, falando da Constituição de 1934, ela foi elaborada em um momento de grande agitação política e social. O Brasil enfrentava uma crise econômica decorrente da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o que afetou especialmente a exportação de café. Além disso, o povo estava insatisfeito com o regime oligárquico da República Velha na Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Considerando isso, a Constituição de 34 refletiu as demandas sociais emergentes da época, como a ascensão dos movimentos trabalhistas e a pressão por reformas políticas e sociais. Falando da Constituição de 1937 agora, ela foi uma resposta autoritária de Getúlio Vargas às crescentes tensões políticas e sociais. O país estava dividido entre grupos políticos diversos, incluindo comunistas, fascistas e integralistas, além das tradicionais oligarquias estaduais. Vargas, buscando consolidar seu poder e neutralizar as possíveis ameaças à sua liderança, promulgou essa Constituição autoritária, que ficou conhecida como a Constituição Polacca, devido à sua semelhança com a Constituição da Polônia de 1935. Essa Constituição ortàga estabeleceu um regime autoritário, centralizado nas mãos do executivo e suprimindo os direitos políticos e liberdades civis. Além disso,
as eleições foram suspensas, os partidos políticos foram proibidos e foram estabelecidas medidas de censura e repreensão. A Constituição de 1937 marcou o início do Estado Novo, um período de intensa repressão política e controle autoritário que durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Olá, tudo bem? Sou Maria Fernanda e hoje eu vou falar sobre os principais avanços nos direitos sociais da Constituição de 1934 e na Constituição de 1937. Antes de tudo, devemos entender que a Constituição de 1934, conhecida como Segunda República, foi homologada em 16 de julho de 1934 e traz uma marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder do governo federal, voto obrigatório secreto a partir dos 18 anos, com direito a voto às mulheres, mas mantendo a proibição de votos aos mendigos e analfabetos, criação da justiça eleitoral, da justiça do trabalho, criação de leis trabalhistas, instituindo jornadas de trabalho de 8 horas ao dia, repouso semanal e férias. Como falado a seguinte, algumas garantias trazidas pelo documento são celebradas até hoje nos dias atuais, na questão de gênero. O principal avanço presente na Constituição de 1934 foi o voto feminino e a proibição de distinção salarial entre homens e mulheres. A Carta de 1934 dava amplos poderes ao Estado e assegurava preponderância ao poder legislativo, além de ter instituído o voto secreto e o voto feminino e a justiça do trabalho. Esses são os maiores marcos. Agora já falado sobre os avanços da Constituição de 1934, passaremos para os avanços ou características marcantes da Constituição de 1937. Conhecida como Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país sem qualquer consulta prévia. A Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com supressão dos partidos políticos e concentração no poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Essa carta é datada de 10 de novembro de 1937. E dentre essas mudanças da Constituição de 1937, retirou o direito do trabalhador, o direito da greve, previu a criação da Justiça do Trabalho, nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água do país, extinguiu a Justiça Eleitoral e os partidos políticos. Então, esses são os avanços ou desavanços, da Constituição de 1937, foram uma época de mudanças, uma época da Era Vargas, e é isso. As constituições de 1934 e 1937 elas tiveram um papel importante na história constitucional do Brasil, especialmente no que diz respeito aos avanços nos direitos sociais. A Constituição de 34 foi, sem dúvida, um marco significativo na garantia dos direitos sociais do país. Essa Constituição, que foi promulgada durante a Era Vargas, ela foi um resultado do contexto político e social da época, que buscava uma maior intervenção estatal na economia e uma maior proteção aos trabalhadores. Nela foram estabelecidos diversos direitos trabalhistas, como a jornada diária de trabalho de 8 horas e a jornada semanal de 48 horas. Essa regulamentação das horas de trabalho visava garantir as melhores condições de vida e o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. E no que diz respeito aos direitos previdenciários, a Constituição de 34 criou o primeiro sistema de previdência social, oferecendo as aposentadorias e pensões para os trabalhadores urbanos e rurais. E não parou por aí, porque ela também trouxe a proteção contra o acidente de trabalho, demonstrando uma preocupação genuína com a classe trabalhadora. Outro ponto relevante da Constituição de 34 foi a proteção do trabalho feminino e do trabalho de menores. Ela estabeleceu regras específicas para a inserção das mulheres no mercado de trabalho, como a garantia da igualdade de direito e condições de trabalho. No caso dos menores, foram estabelecidas restrições e regulamentações, protegendo de abusos e assim assegurando seu desenvolvimento saudável. No entanto, a Constituição de 37, com o golpe de Estado instaurado por Getúlio Vargas, a Constituição de 34 foi revogada.
e deu um lugar à Constituição de 37, que também era conhecida como a Polaca. Infelizmente, essa Constituição suprimiu muitas das conquistas sociais e trabalhistas estabelecidas pela Constituição anterior. Ela se caracterizou por um forte caráter autoritário. Bem, a Constituição de 1934 e 1937 tiveram grande influência no que consiste a criação de mecanismos, ou seja, leis que influenciam até os dias atuais. Como, por exemplo, na Constituição de 1934, temos o sufrágio feminino, ou seja, as mulheres elas têm direito ao voto. Além de que nessa Constituição o voto ele passa a ser secreto e para maiores de 18 anos, limitando a mendigos e analfabetos. Além disso, há uma jornada de trabalho de 8 horas, além de repouso semanal, preferencialmente aos domingos, e também tem férias remuneradas. Houve também a criação da Justiça do Trabalho, criação de leis trabalhistas, bem como teve a inclusão da Previdência, por meio da contribuição como da União, caso ocorresse algo entre empregador e empregado, velhice mesmo, acidente no trabalho, entre outros. Já a Constituição de 1937 foi otorgada por Getúlio Vargas, eles queriam exercer o Plano Collor, entretanto não há direitos fundamentais sem a garantia, porque foi diante dessa conjectura, houve uma falha nesse sistema, entre aspas, de fachada como uma falsa democracia. Bem como teve, mediante os 17 incisos no artigo 122 de Garantias e Direitos, teve os direitos e garantias clássicos, entretanto, o que ele citou, após isso, não teve qualquer efetividade. A Constituição de 1934 trouxe avanços significativos, como a extensão do direito ao voto para as mulheres, além da liberdade de associação sindical e o direito à greve. No entanto, em 1937, tivemos o golpe do Estado Novo, que resultou na instauração de um regime autoritário e na promulgação da nova Constituição. Com isso, muitas das conquistas anteriores foram suprimidas, restringindo os direitos civis, sociais e políticos da população. Esses períodos são marcados por avanços e retrocessos no que diz respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. O terceiro período constitucional que a gente tem no Brasil é o de 1934, né? Ele estabeleceu progresso nos direitos sociais, instituindo direitos trabalhistas, atribuiu o direito ao voto às mulheres, porém, durante o chamado Estado Novo de Getúlio Vargas, essa Constituição teve fim. E ali entra já o quarto período constitucional, que ocorreu ali de 1937 a 1945, né? A Constituição mesmo foi fixada em 1937, suspendendo garantias democráticas, inaugurando um regime ditatorial e suprimindo direitos políticos e sociais.